Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma análise aqui do meu canal Bruno Cripto BR. No vídeo de hoje nós vamos comentar o fechamento semanal do Bitcoin, o que aconteceu na semana passada e o que a gente pode esperar para essa semana que está só começando. Então já peço para que você deixe aquele like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bom, então vamos primeiro falar sobre o que aconteceu na semana passada, né? O Bitcoin fechou a semana passada com uma baixa de 3% em 95, confirmando o rompimento no fechamento, né, da média de 9 semanas. E o preço teve bastante volatilidade na semana passada, onde, né, ele iniciou a semana ali tentando romper os $63.700, não teve sucesso, deixou um pavio, né, na última segunda-feira lá no dia 6, né, e depois começou a corrigir, aí protegeu na média de 100, depois voltou na média de 100, consolidou na média de 100 no último final de semana e fechou, mantendo a média de 100 e agora iniciou essa semana em alta, né? Então o preço teve uma semana dominada pela correção, que foi esses dias aqui, né? Só que é o seguinte, essa correção manteve uma estrutura de alta com uma formação de fundo ascendente, né? Então, apesar da volatilidade e dos movimentos vendedores terem predominados, porque veja só, de todos os dias da semana, somente um dia que foi o dia 9 foi de alta, todos os outros dias foram negativos. Mesmo com esse cenário, o Bitcoin conseguiu manter uma estrutura ascendente. Então, a gente pode estar tendo que é uma formação de fundo ascendente perante ao fundo anterior, o que é extremamente positivo e costuma ser um catalisador para um movimento de alta, né? Só que aí, vamos primeiro falar sobre algumas coisas que podem impactar durante essa semana, para que eu coloque a possibilidade técnica aí para o Bitcoin. Então, semana passada, o Bitcoin, mesmo com a queda, conseguiu proteger no suporte da média de 100 dias, conseguiu manter uma estrutura ascendente no curtíssimo prazo, perfeito? Então, olha só, vou compartilhar aqui com vocês a agenda macroeconômica dessa semana. Para isso, vou compartilhar aqui o meu grupo no Telegram. Lembrando que se você ainda não faz parte, meu grupo do Telegram é gratuito, ele chama Panorama Bruno Cripto, onde eu posto alguns conteúdos ali e posto também atualizações macroeconômicas, tá? Então essa semana nós temos que ter cuidado porque é uma semana muito importante no cenário macro. Hoje temos um discurso, né? Na verdade já aconteceu, não teve tanto impacto nas criptomoedas. Aí nós temos a partir de amanhã, terça e quarta, nós temos dados mais relevantes às 9h30, que é a inflação, né, o IPP, que é a inflação ao produtor, e isso pode sinalizar um contexto mais ou menos inflacionário, e também temos um discurso do presidente do Fed às 11 horas da manhã, do Jeremy Powell. E aí, na quarta-feira, nós temos o IPC ou CPI, né, nós temos aí os dados referentes à inflação americana, que também pode trazer muita volatilidade. Isso aqui é o dado mais importante, é a métrica que precisa desacelerar para ter uma maior probabilidade de corte na taxa de juros. Então, obviamente, se a inflação vier acima da expectativa, podemos ver uma queda feia do Bitcoin, tá? Um rompimento da média de 100. Agora, se manter em linha com a expectativa ou vier abaixo, isso pode servir como um catalisador positivo. Também vamos ter a divulgação do índice Empire States, tá? Que mede atividade industrial, vendas no varejo e também discursos, né, de outros dirigentes. Aí na quinta-feira, como toda quinta, pedidos iniciais e contínuos e também discursos ali de membros e dirigentes do Fed. Na sexta-feira, nada de muito impacto para as criptomoedas, ok? Então, o cenário macroeconômico é o que vai interferir na movimentação do Bitcoin essa semana, especialmente a inflação ao consumidor, beleza, pessoal? Voltar aqui, né, no gráfico do Bitcoin para a gente entender o que a gente pode esperar durante essa semana, tá? Observem que nós estamos tendo agora, nesse momento, o Bitcoin em alta na semana de 2%, porém apenas retestando a média de 9 períodos por baixo. Então quer dizer, galera, enquanto o Bitcoin não romper essa média de 9 períodos aqui, é de maior probabilidade que aconteça uma correção até a média de 21 períodos. Essa primeira linha branca que eu ajusto agora na região dos $57.100, ok? Quando eu passo para o gráfico diário, nós temos um suporte de curto prazo que eu ajusto com a linha amarela também, que é os $60.300. Esse é o principal suporte do BTC. E aí a gente consegue visualizar o seguinte, né? Uma linha de tendência de baixa aqui que o Bitcoin está
respeitando. A gente pode colocar lá nesse sentido aqui. Eu gosto de ser mais conservador, então coloco ligando esses pontos. E o Bitcoin veio aqui na média de 21 períodos e tende a testar essa região dos 63.700, que é uma resistência do curto prazo. Caso o Bitcoin consiga romper aqui, a gente pode ter um movimento de alta mais forte de 5% até 67.300 dólares, que continua sendo o ponto gatilho que eu venho monitorando com vocês, que o preço precisa superar para o fim desse processo de correção, para a gente ver que de fato aconteceu uma retração e vir um movimento de extensão até uma próxima nova máxima histórica que eu já coloquei aqui em outra análise, né, que é os 76.100 dólares. Então, quer dizer, enquanto isso não acontecer, nós vamos negociar por aqui para depois vir mais quedas rumo aos 57.100 dólares. Okay? Então, muita atenção, gerencie o seu risco, porque não está descartada a possibilidade de mais quedas, mesmo com esse cenário positivo. E aí, vamos supor que amanhã a inflação ao produtor venha acima da expectativa. O Bitcoin pode voltar aqui nessa média de 100 mais uma vez, porque no final das contas ele está consolidando entre esse nível de suporte e resistência. Aí vamos supor que na quarta a inflação ao consumidor venha acima da expectativa, o Bitcoin pode romper esse suporte lá direto para os 57.100. Se o inverso acontecer, provavelmente no IPP amanhã o Bitcoin consegue fazer o rompimento desse primeiro nível, tá? Não acredito que isso aconteceria hoje. E aí seria o cenário positivo. E aí, se a inflação ao produtor vier abaixo da expectativa, é bem provável que a inflação ao consumidor também venha abaixo da expectativa. Até depois da expectativa de inflação da Universidade de Michigan na sexta-feira, né? Que seria um contexto positivo aí. E aí, se na quarta isso acontecer, aí o Bitcoin pode vir até a metade da semana, rapidamente nesse 67, e aí ele vai estar caminhando para um fechamento semanal voltando acima da média de 9 semanas, ó. E aí vai ser muito positivo, porque ele vai ter deixado uma semana um pavio aqui, outra semana uma lateralização, e depois o preço foi embora. Aí a gente tem a confirmação de nova máxima para o BTC, ok? Então, muito provável que veremos aí entre terça e quarta-feira uma tomada de decisão, o início de um aumento da volatilidade do preço e uma melhor direção. Por hora, acredito que o Bitcoin vai ficar negociando até a quarta-feira especialmente, entre 63.700 até 62 mil dólares, trabalhando entre esse ponto de suporte e a resistência, ok? Então, gerencie os seus riscos. Agora, pensando no curtíssimo prazo, na segunda-feira, o preço já subiu, né? Então, agora ele tende a fazer a correção desse movimento, podendo retestar 61.600 dólares. Falando sobre a Ethereum, que chegou no segundo nível aqui de entrada, né? 2.950 dólares, um dos níveis mais estratégicos, ela vem consolidando aqui desde o dia 13 de abril. E ela ainda pode buscar lá a média de 200 períodos, ainda segue com viés acompanhando a movimentação do Bitcoin. Caso o Bitcoin consiga romper aquela LTB, provavelmente ela vai vir aqui nesses próximos níveis, mas a Ethereum tem muitas resistências ainda para sair dessa tendência de baixa, então eu ainda vejo a possibilidade dela vir buscar os 2.700 e podendo até cair abaixo dessa média de 200, como já fez em outros momentos, mas com uma movimentação um pouco mais rápida, talvez uma movimentação parecida com essa aqui, 1 ou 2, 3 dias abaixo da média de 200, depois volta acima. Então, quer dizer, se você conseguir se posicionar na média de 200 e tiver a oportunidade de comprar abaixo, não hesitem, claro, obviamente, se posicione de forma fracionada. Perfeito, pessoal? Então, entrem lá para o meu grupo do Telegram, porque eu vou postando e atualizando sobre o cenário macroeconômico lá no grupo para vocês, tá? Então, quem tá lá sabe das informações em primeira mão e vou, obviamente, também fazendo análise do Bitcoin durante essa semana. Perfeito? Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Vejo vocês em um próximo vídeo.